A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. E nesse dia vou estar trazendo um assunto maravilhoso. O tema é a verdade sobre o dízimo e oferta. É certo? É errado? É obrigatório já que estamos na graça? Olha aí. Qual o significado de dízimo? Para que serve? Onde surgiu? São dúvidas que muitas vezes a gente tem e não temos um ensinamento na igreja. Mas você sabia que a maioria dos pastores não ensinam a verdade sobre o dízimo e a oferta? Você sabia que muitos até colocam medo, fala sobre o devorador, fala sobre excluir o membro, amaldiçoa. Muitos dizem que você está roubando a Deus, muitos até disciplinam você. Será que isso é verdade? Será que isso é certo? Nós iremos aprender através da palavra de Deus que a Bíblia é a verdade, a única verdade absoluta. A Bíblia é soberana, está acima de tudo e de todos, certo? E nós iremos aprender, porque em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João capítulo 5, versículo 39, a Bíblia diz que Jesus nos instruiu e nos estimulou para examinar as Escrituras. Também nós podemos ver que o apóstolo Pedro foi um dos 12 e ele foi destaque entre os 12. Por quê? Era um discípulo que questionava o mestre sempre. Qualquer dúvida ele perguntava e Jesus estava lá para ensinar. Infelizmente no dia de hoje não é assim, mas eu quero dizer que, diante dessa situação toda, o apóstolo Pedro, dentre os 12, se tornou líder da igreja primitiva. Então, fique atento. Seja um crente, mas seja um crente bereano. Porque em Atos capítulo 17, versículo 11, o apóstolo Paulo chega em Bereia. Quando chega em Bereia, ele percebe que os bereanos eram mais excelentes do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras. O que o apóstolo Paulo, não era qualquer um não é o presbítero Rangel falando não, era o apóstolo Paulo estava falando, eles estavam indo conferir para ver se era aquilo. Então é interessante que eu e você não seja crente raso, busque a Bíblia, que é a verdade, porque quando conhecemos a Bíblia, nós somos libertos e conseguimos ver aquilo que muitas vezes não é ensinado na igreja, certo? Se você está gostando desse canal, de uma forma de agradecimento, se inscreva, curta, comente, deixe sua pergunta aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? E eu estou com a meta, nós estamos com a meta de alcançar 1000 inscritos. Eu estou com a meta de alcançar 1000 inscritos. E você pode me ajudar. Compartilhe esse vídeo, que vai abrir os teus olhos e de muitas pessoas. Vamos lá? Vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome de Jesus, diante da Tua presença e diante da Tua palavra, estamos aqui. E eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos para poder ver a Tua verdade, conhecer a Tua verdade a cada dia, em nome de Jesus. Que nós possamos ser abençoados através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ok? Será um ensino prático, objetivo, resumido, isso na Bíblia. Inicialmente eu vou fazer aqui todo um levantamento analítico na Bíblia. E no final eu vou estar respondendo essas 5 perguntas, no finalzinho do vídeo. Fique conosco até o final. Vamos para o estudo. O que significa dízimo? Dízimo significa 10ª parte, ou seja, 10%. E o que significa oferta? É ofertar, oferecer, doar algo. Algumas pessoas, de forma assim errônea, falam assim: eu vou dizimar. Não, você não vai dizimar, porque dizimar significa exterminar, matar, ceifar. Então,
tire do seu vocabulário, tire na hora que você estiver orando, não fale dízima, certo? Mas vamos lá. De onde surgiu o dízimo e a oferta? Primeiro momento na Bíblia, onde é que está escrito isso? Vamos para o texto. Vamos pegar a Bíblia, pegue sua Bíblia, analise comigo, porque assim, os bereanos não se conformaram só no ouvir, ele precisou examinar, ver com os seus próprios olhos. Então vamos ver. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, diz que: E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Primeiro momento que aparece a palavra oferta. Primeiro foi oferta, agora nós iremos ir para um outro texto maravilhoso que está em Gênesis capítulo 14, versículo 18. Vamos lá? Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Aliás, só o 20, que diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui está escrito a primeira palavra dízimo. Então, dízimo e oferta, isso está escrito no livro de Gênesis antes da lei. Observe que dízimo e oferta antes da lei não era ordenança, era o quê? Gratidão, certo? Era gratidão por tudo que o Senhor tinha proporcionado, até porque tudo vem de Deus. E aí tem também em Gênesis capítulo 28, 22, eu não vou ler, mas os irmãos podem ler em casa, que fala sobre Jacó, que diz que se o Senhor abençoasse, ele iria dar o dízimo de tudo, né? Então, para a gente tentar resumir esse texto, esse vídeo e não se alongar tanto. Aí nós iremos perceber, já estamos percebendo que o dízimo e a oferta é antes da lei. Pronto. Já na lei, nós vamos lá para Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Olha o que a Bíblia diz. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre. E me farão, versículo 8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aqui na lei está se falando o primeiro momento de oferta. Aqui não é o homem que está pedindo, aqui não é Moisés, o líder, o libertador daquele povo que tirou o povo do Egito, não é Moisés que está pedindo. É Deus que está pedindo, mandando Moisés pedir a oferta, o povo, para fazer o tabernáculo. É um assunto que talvez eu possa fazer um outro vídeo, caso alguém tenha interesse, eu posso fazer um vídeo específico só sobre o tabernáculo, que é um estudo maravilhoso. Em Êxodo capítulo 35, versículo 20, diz assim: Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, de todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. Então perceba que aqui o Senhor manda Moisés pedir a oferta e o povo começa a trazer de forma voluntária, segundo o coração deles.
Não era uma ordenança aqui, a questão de estipular valor. Era de forma voluntária. Vamos para frente. Aí chegando em Deuteronômio capítulo 18, versículo 1. 18, versículo 1 até o versículo 8, eu não vou ler todos os versículos, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim: os sacerdotes levita, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Olha só. Deus pede a oferta para um propósito de fazer o tabernáculo, para ele habitar entre o povo. E quando é constituída ali, separa-se uma das 12 tribos de Israel para cuidar daquele serviço. E a tribo escolhida foi a tribo de Levi. Então, quando Deus ali separa a tribo de Levi, juntamente com os sacerdotes, ele disse: olha, vocês não vão ter herança. Aí vamos para o capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 29. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos que fizeste. O que aconteceu aqui agora? O Senhor aqui está estipulando um dízimo para o quê? Deus, ele pediu a oferta para construir o tabernáculo. Pronto? Depois que o tabernáculo estava montado ali, ele separou uma tribo, que é a tribo de Levi, para cuidar do serviço espiritual do povo. Porque existiam os levitas e os sacerdotes. Sacerdote era o representante espiritual. E o Senhor cuidava sempre da vida espiritual daquele povo. E o Senhor estipulou ali esses homens para fazer isso. Uma tribo, que era a tribo de Levi, estava no serviço. Enquanto isso, as 11 tribos de Israel, eles trabalhavam no secular, no mundo secular, para sustentar, através do dízimo e oferta, esses levitas e sacerdotes que não trabalhavam no mundo secular, mas trabalhavam no mundo espiritual. Então, eles estavam ali, disponível o dia todo para cuidar da vida espiritual daquele povo. Em Levítico, olha o que diz em Levítico, capítulo 27, versículo 32. Diz o quê? No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas e de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Que em Deuteronômio capítulo 10, versículo 8 e 9, olha que passagem também maravilhosa. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8 e 9, diz assim, olha o que diz. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi, com seus irmãos, não tem parte na herança. O Senhor é a herança, como o Senhor, teu Deus, lhe tem dito. Observe aí. O Senhor estava garantindo que a herança daqueles levitas era ele. Deus iria ser a herança dos levitas.
E os filhos de Israel deveriam devolver os dízimos de tudo para sustentar toda a família, toda a tribo de Levi. Vamos agora para o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 e 10. Muitos líderes, pastores, utilizam esse texto para ter base, para fundamentar quando se fala do dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Para a gente compreender aqui, o que estava acontecendo no período ali de Malaquias, que o profeta estava reivindicando ali ao povo e aos sacerdotes também. O povo não estava mais obedecendo à ordenança de Deus, porque era imposto uma obrigação para as 12 tribos sustentar o ministério dos levitas, que era para cuidar do reino de Deus, das coisas espirituais daquela nação. E o povo não estava mais devolvendo o dízimo. E aí, quando eles não devolviam, o que acontecia? A obra e a manutenção da obra de Deus parava, porque os levitas não já estavam mais, os sacerdotes também, a família dos levitas estava passando por dificuldade, porque eles não trabalhavam no mundo secular, eles trabalhavam no mundo espiritual. Então, eles agora deixavam de fazer o trabalho espiritual para fazer um trabalho secular para poder ganhar e manter a sua família. Para a gente entender, na lei era uma ordenança, uma obrigação e também gratidão. Vamos falar sobre o dízimo na graça. Aí você vai falar, presbítero Rangel, e agora? Eu quero saber. Porque muitos dizem que na graça não precisa. Então vamos ver agora. E vamos falar do dízimo agora na época da graça. De uma forma muito resumida, objetiva. Eu não vou estar abrindo a Bíblia em todas as passagens para esse vídeo não ficar muito extenso. Mas você acompanha na sua Bíblia em nome de Jesus. Ah, irmão, está demorado esse estudo? Não, mas entenda. Para você buscar o conhecimento, não pode ser no raso. Temos de estar indo nas profundidades. Mateus capítulo 23, versículo 23, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus aqui não está proibindo o dízimo. Jesus está dizendo que é para ele continuar devolvendo o dízimo, porém não esquecer da misericórdia, não esquecer do juízo e não esquecer da fé. Em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, as mulheres serviam com as suas fazendas no ministério de Jesus Cristo. E quando ele chama os discípulos, também eles deixavam tudo para servir no ministério. Em Lucas capítulo 10, versículo 7, Jesus falou que o obreiro é digno do seu salário. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, o Senhor disse: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Em João capítulo 13, versículo 29, diz que Judas era o tesoureiro. Também em João capítulo 12, versículo 4 e 6. Esses textos anteriores, eu falei do ministério de Jesus. Agora eu vou falar do ministério da igreja primitiva, do apóstolo Pedro, que era o líder da igreja, e consequentemente vamos falar também do apóstolo Paulo, ok? Na igreja primitiva, olha como era a forma de contribuição e a forma do dízimo ou oferta. Olha como é que acontecia na igreja primitiva. O início da igreja após
o retorno de Jesus ao céu. Agora vamos falar da igreja primitiva, como era a forma de contribuição, a forma de oferta, de dízimo na igreja primitiva, com o apóstolo Pedro, ok? Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Olha o que diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Observe só. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e cintileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Olha que texto maravilhoso. Isso vai ser base para as respostas das perguntas que nós iremos aprender neste dia sobre dízimo e oferta. E nós podemos ver que em Atos capítulo 4, versículo 34 e 37, também dizia que eles vendiam todas as suas propriedades e devolviam todas elas nos pés dos apóstolos. Já em Atos capítulo 5, versículo 1 e 3, diz que existia ali um casal que era Ananias e Safira. Esses ali venderam as suas propriedades e não entregaram de forma 100%. Eles ali reteve uma parte daquela venda. E quando eles foram entregar, o apóstolo Pedro disse para Ananias: por que você mentiu para o Espírito Santo de Deus? Você vai ler esse texto e vai conhecer sobre a história de Ananias e Safira. Já no livro de Atos, capítulo 18, versículo 3, diz que o apóstolo Paulo era vendedor ambulante, ele trabalhava fazendo tendas para se manter no ministério. É mesmo? Pode olhar lá. Atos, capítulo 18, versículo 3, para a gente compreender. Já em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo do 1 ao 14, o apóstolo Paulo ali, ele estava dizendo que o obreiro era digno do seu salário. Estava reivindicando ali um direito que ele tinha, mas mesmo assim ele trabalhava para não ficar pesado para aquele povo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Olha a observação que o apóstolo Paulo faz para o jovem pastor Timóteo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debrulha, e digno é o obreiro do seu salário. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, meu filho, saiba que aqueles que você vai levantar, esses presbíteros que você vai levantar, eles são dignos de salário. E aqueles que se esmeram na palavra têm de ser pagos o dobro. É o que a Bíblia está dizendo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 ao 18. Confira isso na sua Bíblia. Não faça somente ouvir. Confira. Ok? Vamos para outro texto? Aí, existe em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao 13, que aí o pessoal vai assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza. Ali é um texto que, na verdade, está falando ali de uma oferta que o apóstolo Paulo estava separando para alguns judeus pobres, e ele estava levantando ali uma oferta, não foi ali dízimo. Sendo assim, irmãos, vamos agora para a conclusão maravilhosa. Nós compreendemos que
Antes da lei já existia oferta e dízimo. Caim nem Abel tinha obrigação ou foi uma ordenança dada por Deus. Não. Era uma forma de, uma atitude de gratidão por tudo que o Senhor tinha dado a ele. Abraão foi assim e Jacó também foi assim. A terra foi Deus que criou todas as coisas e nós temos de, no mínimo, retribuir a Ele com tudo que Ele nos dá. Amém? Já na lei foi imposta uma obrigação, uma ordenança e também gratidão. Porque o Senhor é que estava cuidando daquela geração. Então, e daquela nação. Então o Senhor separa ali a tribo de Levi para que as 11 tribos sustentassem o ministério dos levitas para cuidar da vida espiritual. Eles estavam trabalhando agora no pensamento da vida espiritual do povo israelita. E na graça? E na graça, Jesus, como diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, diz que as mulheres serviam e ajudavam com suas fazendas. Não era dízimo, era fazendas, era muito mais. Jesus tinha um tesoureiro chamado Judas, né? Que a gente sabe a história de Judas, mas ele era mantido pelas ofertas, contribuições das pessoas, até porque nem Jesus nem os discípulos trabalhavam. Todos os discípulos deixaram tudo para servir ao ministério de Jesus. Já na igreja primitiva, no início da igreja primitiva, com o nosso apóstolo Pedro, interessante é aí, porque tem muitos que falam assim, na graça não é dízimo, certo? Na graça é mais do que dízimo. Vamos ver aqui, em Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, e Atos capítulo 4, versículo 34 ao 37, diz que os crentes ali depositavam 100%. Eu não estou falando de 10%. Eles vendiam as suas propriedades e devolviam tudo aos pés dos apóstolos. Aí tem uma diferença, a gente vai ver depois aqui nas respostas, certo? Então, sendo assim, acabou os sacerdotes, acabou os levitas para ser sustentado, acabou os levitas e os sacerdotes, certo? Vamos dizer assim. Mas hoje na graça existe um ministério que está em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Jesus estipulou um ministério para que esse ministério desse continuidade à obra de Jesus Cristo. E nós, como crente agora, temos de entender que Deus requer de nós não que Ele precise de nosso dinheiro, mas a obra dele na terra precisa. E nós temos de contribuir, sim, no ministério. Agora vamos para as perguntas. É certo ou errado o dízimo? Aí eu respondo, baseado na Bíblia, sim, é certo. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Porque não existe ordenança. Mas aí a gente está como antes da lei. Não tinha ordenança, mas tinha gratidão por tudo que o Senhor nos dá. Então, dízimo não é obrigatoriedade. Não, não é obrigado. É uma gratidão para com Deus e para o ministério dele aqui na terra. Tá bom? E qual a diferença entre dízimo e oferta? Dízimo é 10%. Se você ganha R$1.000, você devolve R$100. Então, R$100 é para o ministério da obra de Jesus Cristo. Quando você faz isso, você está investindo na obra de Deus. Já a oferta é algo voluntário. Isso não tem como ninguém estipular um valor. Você pode dar uma oferta de R$5, de 5 centavos,
de R$ 2, não importa. Aquilo que Deus colocar no seu coração, ok? Vamos agora para outra pergunta. Por que os obreiros precisam de prebenda, de salário, de remuneração? Justamente porque os obreiros, que a gente vai falar agora na quarta pergunta, os obreiros são gente. Os obreiros têm esposa, têm filhos, têm a manutenção. E ele, dedicando ao ministério, ele não vai trabalhar no mundo secular como Jesus não trabalhava e nem os apóstolos. Eles trabalhavam no ministério do Senhor Jesus. Esse é o segredo. Quando você trabalha no reino, você tem de se alimentar daquilo que o reino vai te remunerar. Vamos para outra pergunta. Quem tem direito de receber a remuneração, a prebenda, participar? É quem? Pastor, evangelista, presbítero, diácono, porteiro, missionário, dentre outros. E como é que pode isso? É verdade? É. Porque todos esses compõem o ministério, o corpo ministerial de uma igreja. Vamos pensar comigo? Em um hospital tem quantos profissionais? Tem um médico, tem o quê? Tem a enfermeira, tem a técnica, tem um maqueiro, tem um porteiro, tem um segurança. Todos eles recebem. Na escola, a mesma coisa. Em várias outras organizações, existe todos ali, várias pessoas trabalhando e todos recebem. E por que na igreja tem que ser diferente? Aqui o ministério está dizendo em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, ali está incluindo todo um pacote, todo um corpo ministerial. E todos eles têm de receber. Sabe por quê? Porque o pastor tem a sua função, o evangelista tem a sua função, o presbítero tem a sua função, o diácono tem a sua função, o auxiliar tem a sua função, o professor de escola dominical, que teria de ser um presbítero ou vários presbíteros, porque o presbítero tem de estar apto para ensinar, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 3 em diante ali, requisitos para um presbítero, para aqueles que fazem a obra de Deus. Então, sendo assim, todos têm de ganhar. Esse é o justo, baseado na Bíblia. Mas, infelizmente, só quem ganha, na maioria das vezes, é o pastor. Você sabia? Geralmente, no ministério, dependendo do ministério, na maioria dos ministérios, só quem ganha é o pastor. E isso, biblicamente, está errado. Mas às vezes a pessoa não busca isso na Bíblia e aí vai vivendo sem saber a verdade, como disse a própria palavra, João 8:32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Muitos pastores colocam medo, te assusta com o devorador, que você vai ser amaldiçoado, que o gafanhoto vai entrar, que você está roubando a Deus, você vai ser disciplinado, você vai perder cargo, você vai para o inferno. Tudo que eles estão fazendo, biblicamente, não está correto. Mas eu e você, muitas vezes que não conhece a palavra, acaba ficando intimidado com a palavra do pastor, mesmo ele falando errado, e você fica com medo e acaba dando ou devolvendo o dízimo porque você se sente obrigado, e você não é obrigado a devolver o dízimo. Você tem de ter a consciência de que você tem de ser grato em devolver o dízimo. Mas se você não devolver, você não é obrigado, você não pode perder cargo, não, de forma alguma. Mas infelizmente muitos estão fazendo isso. E você precisa entender, conhecer a verdade. Certo? Posso saber quanto o meu pastor recebe? Claro que sim. Já que ele, geralmente, assim, não são todos os ministérios, mas a maioria, só quem recebe é o pastor. E você pode sim pedir, saber, porque se você está investindo na obra de Deus, no ministério, você pode saber. Agora, o pastor
e o ministério precisa realmente ser sustentado. Por quê? Porque o ministério vai cuidar das coisas espirituais. Futuramente eu vou fazer um vídeo falando sobre pastor e política. Muito interessante, espere esse vídeo. O ministério, na verdade, ele precisa estar preparado para atender a demanda da igreja. Para que serve realmente o dízimo? O que é a manutenção da obra de Deus? Justamente. O pastor é para ser mantido, o evangelista, o presbítero, o diácono, porque quando alguém estiver passando por alguma dificuldade no casamento, quando alguém estiver doente, para entregar uma ceia, para ter um estudo maravilhoso, para estar preparado para pregar, para ganhar almas, como o apóstolo Pedro ali, não trabalhava no mundo secular, se dedicava somente ao reino, e quando ele pregou a primeira ministração dele, foi quase 3.000 almas se convertendo, porque ele vivia do ministério, ele perseverava na oração, ele perseverava na palavra. É necessário ter um ministério mantido pela igreja para ele poder servir aos membros da igreja. Você está entendendo? E também tem a obra social também, o dízimo também, ele faz parte dessa obra social. Ele também, o dízimo, essa manutenção na obra de Deus, na casa do Senhor, é também a obra social, pelo irmão que está necessitando, pelos vizinhos ali da igreja que está necessitando. A igreja também tem de fazer esse papel solidário, esse papel social na comunidade. Assim como lá os levitas recebiam o dízimo e a oferta, era para os levitas, sim, era para o sacerdote, sim, mas também era para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Depois eu posso até fazer um vídeo especificando também sobre o que é essa manutenção de uma forma mais detalhada, certo? Agora vamos lá. Meu pastor pede 15%, 20%, 30% de dízimo. Pede oferta, contribuição, pede meus bens, pede minhas primícias, pede também casa, moto, aliança, relógio. Irmão, tem alguma coisa errada. Eu quero dizer aqui, na Bíblia, você tem de devolver seu dízimo, sim. Sua oferta estipulado, que você vai, diante você e Deus que vai estipular, amém. Fora isso, se ele está lhe pedindo 15, 20, 30%, ele já está mentindo, porque dízimo é 10%. Então, se é mais do que 10%, não é dízimo, certo? Fica só para lembrar, ok? Dízimo é 10%. Se ele está pedindo 30%, ele está tendo uma atitude de um mercenário. Isso que ele está sendo. Ele está arrancando a sua lã e sendo beneficiado com isso. E você tem que ficar atento, ok? Meu dízimo, eu divido uma parte na igreja e uma parte para a obra social. Errado. Por que errado? Aí o senhor vai me dizer, aí vocês vão me dizer assim: presbítero Rangel, você falou que não é obrigado. E agora? No caso aqui você vai estar mentindo. Que nem Safira e Ananias. Porque dízimo, quando você devolve o dízimo, você está devolvendo 10%. Se você devolve, você recebe 1.000, devolve 100, seria o certo no caso. Se você recebe 1.000, você tem de devolver só 100. Se você devolve 50 e investe 50 para comprar o gás do vizinho, para pagar a luz do vizinho, para você dar uma cesta base ao vizinho, você não está devolvendo o dízimo, você está devolvendo uma parte, certo? Então você não está devolvendo o dízimo, você não é um dizimista, você é um contribuinte da obra de Deus, porque dizimista é 10%. Fora isso, você está sendo um contribuinte da obra de Deus. É pecado isso? Não. É pecado você dizer que é dizimista e na verdade você não é dizimista, isso é pecado. Mas se você quiser, no caso, fazer isso, faça. Não é o correto, mas se você sentir no seu coração, mas não esqueça que você não está sendo um dizimista, você está sendo um contribuinte, ok? E posso devolver quando eu quiser, como não é obrigatório,
você pode devolver quando você quiser. Mas lembrando que se você mantém um ministério, que é o ministério de Jesus Cristo na terra, esses homens precisam se alimentar, precisam sustentar sua família. Quando não entra o dinheiro dos dízimos e oferta, eles vão ter de abandonar e começar a trabalhar para poder sustentar a família. Aí a igreja vai ficar o quê? Vulnerável. A igreja não vai ter um sustento espiritual. A igreja não vai ter um representante espiritual. Infelizmente, no dia de hoje, vários obreiros, inclusive também pastores, trabalham no mundo secular. Ou seja, ele não está alimentando a igreja como tem de ser. Por quê? Às vezes, porque não está recebendo, a igreja não está tendo o suficiente, não está tendo o dízimo suficiente para manter o pastor na igreja, ou às vezes ele está recebendo da igreja e mesmo assim quer trabalhar no mundo secular. Coisa que não é o correto biblicamente que eu estou falando. Mas existem situações que eles são obrigados. Outros já entram por outro caminho. Como eu vou postar futuramente pastor versus política. O pastor pode ser político? Eu vou trazer esse vídeo futuramente. Se você recebe R$1.000, você tem de devolver 10%, R$100, ok? Então isso é dízimo. Tem pessoas que falam, não, eu pago minha luz, minha internet, eu pago isso, eu pago meu plano, eu pago tantas coisas, quando vai ver sobrou só R$50. Aí eu vou dar o dízimo de R$50, então eu vou dar só R$5. Não, nada disso. Dízimo é você pegar o seu R$1.000, você tirar R$100 e devolver o dízimo na casa do Senhor, e com os 900, ou seja, 90% que fica na sua mão, você tem que saber administrar, ok? E aqui eu quero trazer, eu não vou mais me alongar, mas eu tenho várias perguntas aqui interessantes e que eu vou responder uma por uma aqui. Eu tenho mais de 50 perguntas e vai ser um vídeo maravilhoso. Por exemplo, o empresário ou autônomo, como deve devolver o dízimo? Olha só que pergunta interessante. Quando vendo uma propriedade, eu devo devolver o dízimo? Dízimo também inclui o 13º? Muito interessante, viu? Posso pedir transparência, prestação de conta na minha igreja? Tudo isso você vai saber no próximo vídeo e não perca, certo? Se você gostou desse vídeo, compartilhe o máximo de pessoas, nos ajude a alcançar 1.000 inscritos, por favor, ok? Que Deus abençoe. Espero que esse estudo tenha aberto a sua mente, aberto o seu entendimento para compreender a verdade sobre o dízimo. Fica com Deus, um abraço e faça seu comentário. Se tiver alguma dúvida sobre dízimo e oferta, faça um comentário aí embaixo que eu vou responder também. Deus abençoe!